de jeito nenhum. Não irradia calor. Isso aqui a gente vai entrar num detalhe aqui. Esse fator radiação, viu, é muito importante. Eu quero pedir para você dar um case teu da Renata, da luminária que ela instalou em cima do escritório dela, né? Tem o Silas aqui. O Silas tem a cliente da Renata em Poços de Caldas. Ela tinha o escritório dela, que era a compra da Renata, eu compro essa loja. E a luminosidade era muito baixa. E nós fomos fazer um agrado para ela, mandamos uma luminária com T5, que na época a tecnologia fodida, tinha um custo alto, mandamos para ela bonificado para ela colocar. E deu uns 6, 7 meses, não lembro a data. Ela reclamou para o Silas, pô, mas isso aqui começou, achei estranho, começou a manchar minha pele e tal. O pé direito dela era muito baixo, era 2,70, 2,50, não sei, eu sei que é baixo. E nós empregamos uma luminária com eficiência muito grande e ela emite raio ultravioleta e começou a manchar a pele. Isso acontece, não é da fibra, não é esse fibro, isso acontece. Ela está muito próxima também. Muito próximo, isso acontece. Normalmente em lojas de grandes centros aí que tem a showroom grande, vamos pegar uma Leroy, Todimo, que tem um showroom gigante de 100, 150 metros quadrados, normalmente as promotoras ela trabalha com proteção, tem que passar. Porque senão acontece isso, isso é natural. Com o tempo a pele vai começar a manchar isso por causa da radiação. E o LED não tem isso. Então tá, não irradia calor, isso aqui é um capítulo que eu quero voltar mais para frente, porque a luz do LED não é quente, o sistema aquece. Isso é muito importante, a gente vai falar mais para frente. Tá? Resposta rápida a variações de tensão e, portanto, reduz problemas com chaveamento. Você falou sobre a diminização de LED. Como o LED, como é que você consegue mudar a intensidade da luz? Mudando a intensidade da tensão. Você está jogando lá. Você diminui a tensão, diminui a potência. Como o LED ele trabalha de 90, quando é alto volto, de 90 até 240 watts, ele é um produto que aceita a mudança de tensão sem mudar o resultado final, que é a luz. Então você tem um problema aí para otimizar isso. Se você baixar, você está com 220, você vai deixando 127, 110, até 90, ela continua com a mesma fluxo luminoso. Passou de 90, baixou, ela apaga. Porque ela trabalha de 90 a 127. Diferentemente das lâmpadas incandescentes. Se você jogar 10 volts ali, ela acende. Fraquinho, mas ela acende. A compacta, a econômica também não funciona. Ela não é otimizada. Então o LED, dá para fazer? Dá, mas eu preciso colocar um componentezinho dentro do driver dela, vai tornar um produto bem mais caro. Por isso você vai ver muito pouco no mercado disso. E a compatibilidade de lâmpada, tecnologia lâmpada, com o drive que tem hoje, com o dimmer que tem no mercado hoje, a gente fala, tem que ter um casamento. Tem que cruzar informações corretas. Se tiver algum capacitor que não está compatível com a lâmpada, ele não vai funcionar. Então nós iríamos trazer, já tem esse pronto trazer, hoje a tecnologia já baixou o custo, não ia influenciar muito no custo, mas hoje o mercado tem 6, 7 marcas aí que predominam. Ou nós iríamos trazer um checklist, a nossa lâmpada funciona com tal marca, ou nós iríamos trazer o nosso drive. Então ainda está em estudo isso, que agora no início de janeiro já vai sair já o resultado final. Isso aqui também quer dizer que esse tipo de lâmpada de LED, ele resiste mais a picos de fornecimento de energia. Ou sobe muito, ou baixa muito. O chutezinho que o Silas deu na cadeira. Onde a compacta ela queima, ou o reator da luminária queima, porque eu tive um pico de luz muito grande. O LED, por ser alto volto, ele vai de 90 a 240, pode variar muito a energia, que você nem percebe na iluminação, ela não muda o fluxo dela. Tu tem o slide do AC, esse corrente continua, coisa do Bernardo ou não? Tem, deve ter na frente. Que daí a gente vai conseguir expressar isso que ele está falando para vocês. Então o LED ele é ideal para o sensor de presença. O sensor de presença não teria, a vida dele não está ligada a quantas vezes Só você por curiosidade, apaga. pessoal, sabe que a gente vê no produto, a gente é curioso, né? Eu coloquei no dimmer essa lâmpada lá, a gente colocou. Ela chegou, se eu não me engano, a 75 volts ali, e ela dimerizou, só que chegou numa potência que eu não vou lembrar exato, ela começou a oscilar, piscar a lâmpada. Então, até uma certa faixa ela vai dimerizar, mas não tem a tecnologia para fazer isso. Para fazer isso tem que ter uns componentes a mais ali. Mas a gente fez esse teste, a nossa lâmpada 307, ela chegou até uma potência, eu não vou lembrar. Ela dimerizou legal, mas não chegou assim, diminuir bastante a intensidade. Hein?
Então isso aqui é indicado agora para aquelas situações numa escada de prédio, garagem de prédio, onde você tem a minuteria ou o sensor de presença. Você pode ligar e desligar à vontade, que a vida dela não está ligada a isso. Okay? Ela tem um custo realmente um pouco mais alto, mas pelo que queima a lâmpada econômica compacta num sensor de presença, vale a pena fácil. A gente vai falar sobre isso também. Alta resistência a choques e vibrações, né? Porque a outra é vidro, é muito sensível, você dá uma torcida, se você for rosquear ela segurando um pouco, você vai quebrar ela. Essa aqui já não acontece isso. Ó, pode jogar ela no chão, caiu de uma mesa, pode ser que quebre, pode quebrar. Porque ela tem, toda a base dela antigamente era alumínio, né, para dissipar o calor. Hoje ela já é uma tecnologia com alumínio revestido de plástico. Com porcelana, alumínio e um policarbonato, um plástico específico, plástico de engenharia, resumindo. E a lente de policarbonato. Então, para o consumidor, isso que acontece muito da troca, de trocar a lâmpada quebrada, né, que tem a questão, isso já desinibe. Eu falo que até mesmo anti-vandalismo, porque você é uma criança que tem casa, vai jogar uma bola, brincar, a lâmpada, o vidro é sensível, né? Essa aqui já não é. Vocês vão encontrar no mercado alguns fornecedores com esse corpo em alumínio, ok? É melhor? É pior? Ah, mas esse aqui é de plástico, não é só plástico, é um composto com policarbonato, com porcelana e alumínio. O que acontece com o alumínio? O alumínio é muito mais caro e torna o produto mais pesado. E tem uma outra situação também. O alumínio é um autocondutor de energia elétrica, né? Ele conduz energia. Então, na hora de desrosquear isso aqui, você está segurando um alumínio. Se você tiver algum problema lá, tu vai tomar um choque danado segurando no corpo da lâmpada. E isso aqui, com certeza, é mais barato do que alumínio. Então, o que acontece? Aquelas que são todas de alumínio, bonitas, pesadas, são tecnologias mais antigas. Ruins, não. Só que isso aqui é uma tecnologia nova. Barateou, é por isso que o LED está mais barato agora. Comparando, ela é ruim hoje. Custo-benefício é alto, vale a pena. Você identifica isso, das tecnologias. Consegue identificar isso facilmente. É melhor do que alumínio? Não, é a mesma coisa. Só que a gente tem uma tecnologia diferente aqui para conseguir baratear. Se você chegasse numa loja, isso é natural para nós. Vocês encontrassem uma dessa aqui e uma de alumínio sendo mais caro. Muito mais caro. Por via de regra, vocês entenderiam que qual das duas é melhor? Custou mais. Não, digo assim, o cliente chegou na loja, vocês são clientes agora, né? Encontraram. Só tem duas lâmpadas nessa loja para vender. Uma com essa volta de alumínio e a outra com esse material novo, ok? A de alumínio é mais cara do que a outra. Que conclusão você chegaria no primeiro momento? A conclusão do cliente é que ele é melhor. Exatamente. Tá? Aí que argumento vocês usam para desmistificar isso? Tecnologia de ponta, acabou. Não é que essa seja melhor. Essa aqui, ela indiscutivelmente era o que existia de melhor até a entrada de uma nova tecnologia. Essa aqui tem alumínio, só que de uma forma diferente. Pessoal, e até assim, hoje, no ponto de venda comercialmente, nós trouxemos essa lâmpada também lá atrás. Nós tínhamos essa lâmpada. Aqui você tem lá ainda também. Da nossa marca, mas você já comprou. Não tem nem jeito de oferecer mais. Mas é onde eu quero chegar agora. É onde eu quero chegar. Mas a realidade é que nós vamos precisar vender isso aí, né? Até assim, a nossa sugestão, juntamente com o Farley aqui, quando o cliente nosso tem essa lâmpada lá, o custo é alto, no ponto de venda vai estar em R$80, R$70 uma custo. Tentar fazer o custo médio para desovar, ocorrer a venda dela, ou aplicar ela no próprio showroom teu. Entende? Mas a ideia o que é? É tentar repassar ela, porque ela tem uma tecnologia já antiga, ela produz menos luz, ela tem um custo mais alto. Então, assim, comercialmente, vamos falar com o Farley, para nós tentar tirar isso. A nossa ideia está prejudicando a venda dele isso. Porque a lâmpada de R$70 não vai vender. Porque você vai ficar, você vai continuar para lá. Se você não fizer uma ação com ela ligada, a gente não pode não oferecer. Imagina nós trabalhar com uma lâmpada dessa aqui, ó, no ponto de venda, vamos falar médio aqui, R$30 e uma R$70. E te falar que essa aqui é melhor. Tudo isso que nós estamos falando aqui, subentende-se da seguinte maneira. Quando todo mundo tiver dotado da tecnologia nova, não só para essa lâmpada, para tudo que nós falamos aqui, e que nós vamos falar à tarde também, certo? Ou seja, eu não tenho mais para oferecer o anterior, eu posso ficar à vontade para enaltecer esse. Até que eu tenha, enquanto eu tenho outro,
Nós somos profissionais de venda, né? Eu tenho que trabalhar. Vocês se servem como alento, como consolo. A Toshiba passou pelo mesmo problema, porque a lâmpada que ela estava vendendo há uns meses atrás a 13, 17 reais para você vender a 30, ela pagou muito mais caro também, só que por causa de tecnologia, ela falou, eu vou ter que fazer preço médio aqui, nós desovar tudo, ela também Nós temos uma lâmpada dessa aqui no mercado hoje, com a promoção, de 6 watts. Eu vou lembrar um exemplo, nós estamos hoje vendendo a 10 reais, um valor simbólico. O custo dela era 34, 35 reais, nós estamos vendendo a 10 para desovar, sair. Tivemos que engolir também, porque essa de 6 watts produz uma quantidade de luz baixa. Então, nós estamos engolindo também esse prejuízo em função do avanço tecnológico. É puro avanço tecnológico. Mas dentro do plano comercial, existe alguma coisa que pode ser feita para que a gente elimine de lá de cada loja a gente pode então, estudar. O que vocês têm que fazer? Entrar em contato com eles e ver o que eles podem fazer para ajudá-los para eliminar. Nós temos o tabloide para a gente desovar a lâmpada, tem uma série de ferramentas, ok? Que não vai custar absolutamente nada para a indústria. A gente prioriza, porque esse segmento aqui, quero deixar registrado, será a mina dos nossos olhos no ano que vem. Com certeza. Está sendo já, viu? Mas eu digo assim, a Rede Geminas vai investir muito nesse segmento. Ok? Será a menina dos olhos da Rede Geminas no ano que vem, será iluminação. Ok? Depois, no final, se você tiver os dados, quanto é que a média de markup, quanto é que é a participação da iluminação numa casa, a gente que acompanha o mercado interno e externo sabe da importância da iluminação. Então, é importante que a gente faça alguma coisa já agora, para não comprometer o que a gente vai ver depois. Então, entre em contato com eles. Se precisar usar os nossos tabloides, a gente coloca, faz o que for preciso, para a gente desovar esse material que está lá, tá bom, gente? Para não gerar prejuízo para ninguém, tá? Talvez, bom, não sei se estiver errado, por favor, não foi, mas às vezes, no caso dessas lâmpadas anteriores que tem essa parte toda de alumínio, e a gente viu aí, às vezes o cliente tem a casa de suporte de metal, e a gente viu o aquecimento é muito grande, talvez até a pessoa questione isso aí, pode até oferecer esse produto em função dela ser toda revestida. Né? É um argumento comercial, não deixa de ser um argumento comercial. Interessante. Por isso que é bom esse alinhamento entre a parte comercial, no dia a dia, analisar a situação de cada loja e fazer esse trabalho. Porque às vezes, vamos supor, chega lá na loja dele, ele tem 3 lâmpadas, mas na outra tem 20. Exatamente. Aí cada loja vai ter que... E pessoal, assim, na verdade, esse aqui é o nosso primeiro passo, juntamente com contato com vocês. E eu tenho certeza que o ano que vem, nós vamos se aproximar mais de vocês. Tanto o Farley, tanto o Silas, tanto eu, a gente está à disposição. Lá na empresa nós temos um apoio muito grande. Hoje nós estamos com 12 engenheiros dentro da empresa. Então, a prestação de serviço, tanto do produto, dúvidas, a Toshiba hoje está aberta. Nós queremos, quanto mais nós nos aproximarmos, mais informações nós vamos ter com coerência e com fundamentação. Né? Uma coisinha que falou prestação de serviço. Se você tiver um cliente, está montando uma indústria, ou a própria loja de vocês. Eu até ia chegar no cálculo lá. A gente quer nos passar esse projeto, geralmente é DWG, o arquivo, que é muito fácil, o pessoal já faz isso, o pessoal dos projetistas. Nós fazemos esse projeto para o cliente de vocês ou para a loja de vocês. A gente desenvolve, nós fazemos o estudo luminotécnico, ou seja, o que é que você vai precisar, que tipo de lâmpada vai usar, quantas vão usar e também com o custo disso. Então, é um serviço que você pode repassar ao seu cliente. Às vezes você tem um cliente, é uma indústria que está reformando tudo, ou está fazendo um galpão novo. Dá esse projeto para mim aqui, que a Toshiba desenvolve para você o custo e que tipo de iluminação você vai ser mais adequada, de graça. Esse ano sim, foi um divisor de águas nesse sentido, porque nós estamos no ponto de venda de vocês mensalmente com representantes lá tirando pedido frequentemente. E vocês estão inovando. Hoje você tem que, a cada período X, tem que inovar a loja, mudar showroom, mudar forro, ampliar, vou aumentar a iluminação, enfim, estamos vendendo, está tendo esse custo já. Por que não a Toshiba fazer isso já? Então nós pensamos nisso há um ano, em 2012, iniciou esse processo do B2Book, que é um canal segmentado nosso, que a gente dá todo esse suporte para vocês. E esse ano a gente fechou assim, algumas situações assim de valores agregados muito altos. Algumas lojas aí que tem redes de lojas, são 24 lojas, que é o caso do Paraná lá, investimento em cada loja de 50 a 60 mil reais em LED. Então está fazendo um processo em todas as lojas, conforme está fazendo a revisão. Um exemplo, às vezes a rede Geminas vai padronizar
A luminária da loja, todas vão ser igual, por exemplo. Sou consultor, né? Sou consultor. Nós temos um caso no Paraná, que é o Balarote, que eu falei são 24 lojas, que é um home center, que é um conceito no sul lá. Nós temos a rede, falar em rede de lojas, varejo, a rede Bem Viver, que é no sudoeste do Paraná, que nós somos parceiros, e ele iniciou o processo também. Se não me engano, a terceira ou quarta loja dele já está sendo feito isso, com um produto nosso. Legal. Um projeto nosso. E uma outra coisa que eu fiquei com uma dúvida, eu não sou especialista em iluminação, eu sou especialista em argumentação, né? Então, na medida que eu vou vendo, eu vou criando a argumentação junto com eles. Esse é o trabalho que nós vamos fazer aqui no final. Nós precisamos fazer aqui uma espécie de uma dramatização no final. E a minha pergunta, eu não sei se tem sentido, mas quando a gente fala de lumes, está intrinsecamente ligado à questão da área quadrada, né? Área quadrada. Não é isso? Aí eu faço uma pergunta. Lux, perdão. Perdão, desculpa aqui. Aí a minha pergunta é a seguinte: seria possível trazer um desses colegas que trabalham com essa questão de projetos para um determinado estágio desse trabalho, como eu disse, partindo do princípio que vocês serão a menina dos olhos, a gente não vai se limitar a um contato com o regional. A gente realmente espera fazer. Como eu falei, o primeiro pontapé nosso. Não, sim. Esse aqui é o primeiro contato. Eu digo, mas num determinado momento seria possível nós trazermos esse pessoal aqui para que os meus meninos tivessem uma noção quando pegasse uma planta. Porque o que a gente vem observando, nas lojas que nós colocamos as pessoas para fazerem paginação, a nossa venda de pisos de revestimento explodiu. Então, imagina, o cliente chega, eu tenho alguém que, de fato, conhece, só o fato dele pegar, nessa planta matou a pau, né? É possível a gente estudar isso lá na frente? É possível. Ele é muito dinâmico isso. Sim. Não indo contra o teu questionamento. Ele é muito dinâmico, tem vários fatores que vai influenciar isso. Desse pé direito, mas alguma coisa básica, É possível. Legal, alguma coisa básica para aquele cidadão que não tem acesso a um decorador, a um arquiteto. Sim, não é qualquer prestação de serviço já queria um diferencial. Não, só pelo fato de você ter uma argumentação, funciona assim. Embasado em alguma coisa. Dependendo da situação, do ambiente, o Fire e eu temos condições de responder isso. Não, nós somos alguns tópicos, mas legal. trazer para por exemplo, se vocês puderem fazer, melhor ainda. Mas eu digo assim, de repente, a gente fazer um trabalho e orientar, tá vendo? Uma planta dessa com tantos metros quadrados, com tantos quartos, dá para a gente fazer isso com vocês, melhor ainda. Vamos programar. Mas a intenção, então, é para a gente, de repente, acho que eu estou entendendo, pegar uma planta e entender isso. Sim, entender. Porque você pega uma planta e interpretar. Porque você pega uma planta. Não, exatamente. Gostou da ideia? Porque, veja bem, o que nós fizemos? Todas as lojas que nós colocamos uma decoradora ou uma menina que conheça a paginação, as nossas vendas de pisos de revestimentos explodiram, ok? Repetindo, desculpe a redundância, a menina dos nossos olhos será a iluminação. Então eu acho, na minha ignorância do tema, que se eu tenho um profissional capacitado para fazer essa leitura da planta, por mais básico que seja, será uma grande diferença. Ou não? É possível? É possível. Então vamos programar. Então vamos lá, continuando. Alta resistência choques, você viu o menino que chutou a lâmpada aí, e permite redução nas bitolas do fio. Lembra que a gente falou sobre isso no início? Você tem uma lâmpada, por exemplo, você está dimensionando a sua residência para colocar uma lâmpada de 15 watts, toda ela com lâmpada econômica de 15 watts, e você vai colocar uma de 7 que ilumina a mesma coisa, um pouquinho mais, peraí, o custo é metade. Quanto custa o fio 2.000 hoje, uma média no mercado? 2.000, uns 80 centavos, 90? Tá, e um de 1,5 custa 50. Essa diferença é 30% mais ou menos, 25% diferente. É o que você vai conseguir utilizando o LED. Já no fio. Numa residência de base, iniciando uma casa nova, tu vê a diferença que vai ter. Sem considerar que você está consumindo metade da energia. Estou falando nos insumos, ok? Chaveamento LED, a gente já falou um pouquinho disso aqui, vamos lá. Lâmpada fluorescente compacta tem problemas de chaveamento. Chaveamento é o liga e desliga, tá, gente? Devido à grande corrente de partida, desgastar o filamento da lâmpada. Essa corrente é 10 vezes maior que a luminol e é necessária para ativar o mercúrio da lâmpada. Ela dá aquele pico, desce e faz isso aqui. O LED não tem isso, ok? Por ser um componente em estado sólido, não necessita de grande corrente de partida e reage mais rapidamente a alterações de sua entrada. O que eu falei, então você está 127, aí dá um pico para 135, você nem percebe que mudou. E nessas aqui você percebe, na incandescente também. Naquela, né? O LED não acontece isso.
Por esse motivo que os produtos em LED são muito indicados para a utilização do sensor de presença. Diga lá. Essa lâmpada fluorescente, se eu quebrar ela, por causa do mercúrio, ela é prejudicial à saúde? Sim, com certeza. Ela é prejudicial à saúde, mas numa Uma grande quantidade. grande quantidade, assim, ó, excessivamente. Até nos treinamentos próximos, nós vamos pôr isso, até falei lá na empresa para nós pôr. Hoje nós falamos muito sobre o mercúrio, sobre a lâmpada, a logística reversa da assistência, como é que funciona, enfim. Para acontecer isso, tem que ter uma grande montante de lâmpada para acontecer isso. Isso não é, eu não falo em 100 lâmpadas, tem que ser milhões de lâmpadas que estão ali junto para Você respirar aquele mercúrio ali. E na escala que eu quero colocar, nós temos que colocar no treinamento, a lâmpada eletrônica, eu posso estar enganado, ela estava em 4º lugar ou 5º lugar, o mercúrio da lâmpada eletrônica, o formato desse mercúrio. Em primeiro lugar, hoje, em termos de risco aí para o ser humano, é o garim, que é pouco fiscalizado. O segundo, tenho certeza absoluta que era o óleo de cozinha, que hoje ninguém dá bola, joga no esgoto, ou joga lá na terra. Então, assim, a lâmpada está lá em 4º ou 5º lugar. Como tem toda uma questão política por trás, financeira para isso também, então o pessoal acaba, o veículo de comunicação acaba forçando um pouco isso daí. Mas isso também tem aí um estudo que o LED hoje está entrando, não vai ter essa questão de logística reversa, tem que reciclar ou não tem que reciclar a lâmpada. Falar um pouquinho só sobre isso aí, a logística reversa, o que é? Como esse produto é contaminante, né? Ele tem que ter um tratamento diferenciado e voltar, assim como é feito com bateria, com pilhas, só que é muito mais simples você fazer a logística reversa. A logística reversa é o retorno do produto para a fábrica, ok? Para dar o destino Não correto. necessariamente para a fábrica, para a empresa que faz a reciclagem de acordo. O que está acontecendo? Tudo isso tem um custo. A logística reversa ela custa alguma coisa. Quem é que quer pagar por isso? Ninguém quer pagar por isso. Só que nós temos o importador ou o fabricante, nós temos o lojista e nós temos 3 entidades aí que são os governos federais, municipais e estaduais e o consumidor que estão se beneficiando desse produto, né? Um com a venda, outro com a arrecadação de imposto e outro com o consumo. Então você tem 3 entidades se beneficiando com esse produto. Quem é que quer pagar essa conta da logística reversa? Ninguém quer pagar essa conta. Não tem empresa apta para fazer isso, resumindo. Ninguém Não quer vai ter pagar. empresa apta Então, para fazer se isso. eu, assim, por exemplo, se não me engano, eu tinha um reciclador aqui no Pouso Alegre, que você levava a lâmpada para ele lá, eu quero para você reciclar, eu pego a lâmpada mais R$1,80. Você paga para ele reciclar. Se você entrar no site da Ausan, ela vai indicar lá os locais. A gente usa muito a Ausan como referência por ser uma empresa top em produto, tecnologia, né? E é uma empresa mundial também, multinacional. Então, você entra no site da Ausan, ela vai te indicar os locais para você descartar as lâmpadas dela. Tem alguns locais em São Paulo que recebem isso e você paga. Há uns meses atrás eu era 50 centavos por lâmpada. Você dá a lâmpada tem mais 50 centavos. Porque o custo para reciclar isso é muito alto. E ninguém quer pagar essa conta. Então, a questão da logística reversa, ela está tramitando no Congresso já há uns 3 anos, né? Mais ou menos. E quem quer pagar essa conta? Ninguém quer pagar. E empresas aptas no Brasil são 3 empresas que fazem a reciclagem correta, extrai o vidro para um lado e o mercúrio para o outro. Tem muitas empresas que fazem a reciclagem aí, que colocam um triturador, que é uma máquina, não vou lembrar agora o nome da nomenclatura dela, coloca lá dentro, ela quebra tudo, pronto, para que tudo sai para vai para o ar. Então, hoje tem todo estado, cada região vai ter uma pessoa que faz isso. Aí vocês me perguntam, né? De quem é a responsabilidade hoje de buscar esse produto? Do consumidor. Ok? Então vocês não são obrigados a receber lâmpadas só porque o cara quer se descartar, quer prestar esse serviço, bem, só que depois vocês vão ter que dar um destino para ela. Então a responsabilidade hoje é do consumidor de assumir esse descarte de maneira ecológica. Ainda não foi definido. Okay? Agora vamos ver, quem sabe, com o LED, isso deixa de ser uma preocupação. Ok? Vamos lá? Esse logística reversa, a gente fala o dia inteiro, o mês inteiro sobre isso aí. Eu não quis entrar muito porque isso aí é... Vamos lá. Driver de LED, o que é isso? Tecnologia usual de utilização de LED em iluminação é a utilização de um driver de corrente contínua alimentado pela tensão.
O que é isso aqui? Vamos falar um transformador ou um reator que vocês estão acostumados a conhecer. Aqui dentro você tem um drive. Aqui dentro. Por isso que você não consegue, numa lâmpada desse tamanho aqui também, fazer ela alto volt. Você não consegue botar o drive para isso aqui dentro também. Ok? Isso aqui, gente, é muito importante para a durabilidade, qualidade e manutenção da vida do LED. Se você tem um drive com qualidade, não adianta você ter um chip de LED de 100% de qualidade. Tá? Olha lá, a qualidade do drive influi diretamente na vida do LED. Tu consegue voltar no slide anterior, que deve passar uma informação técnica que é de fundo, não, volta lá atrás, no outro, aí. Aqui fala sobre resistência a choques, vibrações, e tem outra, variações de tensão ali. Resposta sobre rápido sobre variação de tensão. O que acontece? Lá no slide que estava antes, fala sobre AC, que é corrente contínua e corrente alternada. Corrente contínua hoje, ser bem breve com você, corrente contínua hoje é um carro nosso, ele tem corrente contínua que é 12 volts ali, correto? Corrente alternada então tem oscilação. Vai ter um pico hoje nosso que é 127, região aqui 110? 110. Então tem uma variação de 10% para cima ou para baixo. Tem uma corrente alternada, ele vai oscilar isso aí. O LED, ele funciona em corrente contínua. Ele recebe 110, a potência, a entrada dele é 110. O drive que está circulando para vocês aí, ele vai estabilizar uma corrente contínua, fixa, né? Para 12 volts ou 36, ou a tensão que ele está aqui. Então, por isso... Pegamos aqui a lâmpada de 7 watts, que ela está com 679 lumens, dividido por 7. Então você tem uma eficiência de 96 lumens, 97 lumens por watt. Eu esqueci de colocar o watt ali. E é aqui que está o segredo agora para vender o LED. Vão acabar de falar, mas qual é a potência dessa lâmpada? Alguém perguntar qual é a potência? Olha, ela consome 7 watts por hora, mas ela ilumina isso aqui. Então, diferente de uma de 15, que ela consome 15 e ilumina a mesma coisa que essa de 7. É isso agora que a gente tem que focar com o cliente. A eficiência da lâmpada eletrônica. Quanto que é? Quanto que é a eficiência que nós comentamos antes aqui da lâmpada eletrônica? Que tem uma norma para isso. Acima de 55. Acima de 55 watts. A lâmpada eletrônica. Nós estamos falando de 97. E hoje, testado dentro da empresa, nós temos produtos nossos, a TDL07, que é a Chinovei, que é uma de Croica, ela está dando 110 lumens watts. Então, assim, a tecnologia cada vez chegar numa eficiência, um consumo baixo. Hoje, não falo, hoje a Toshiba tem a melhor eficiência do mercado. Você pode comparar com qualquer marca. Custo-benefício hoje... Custo-benefício hoje, 97 lumens por watt. Uma lâmpada de 7. É o melhor benefício, é o melhor custo-benefício. É uma das melhores lâmpadas que estão sendo produzidas. Olhem isso na embalagem. Isso é um argumento de venda. Olhem isso porque você pode ver outros concorrentes. Se você pegar a nossa lâmpada de 7 e pegar de 7 do concorrente, pensando no mesmo consumo, você pode verificar que a nossa ilumina mais. Talvez a nossa vai ser um pouco mais cara, eu não sei, ou a do concorrente. É um argumento de venda para você. Porque às vezes tem loja que trabalha com 2 ou 3 marcas, eu sei. Mas, então, é um diferente. Essa aqui é mais barata, mas ela ilumina menos. Mas essa aqui é um pouquinho mais cara, mas ela vai iluminar muito mais. Então, esse também é um argumento de venda. É um diferencial, é um produto diferente. Um pouquinho sobre preço. Então, eu estou mostrando para vocês uma lâmpada aqui que equivale a uma de 15. Mas aí a pessoa tem uma de 25 na casa dele. Eu não tenho uma lâmpada hoje que equivale a uma de 25 watts, que é de 100. Né? Eu vou ter que vender 2 dessa aqui para atender? Não, mas vai ficar muito caro. Não. Legal. Você paga 30 reais numa lâmpada dessa, o cara vai ter um desembolso de 60 reais. E na incandescente, quanto custa uma de 25? 12, 13? Perdão, no fluorescente, uns 12 reais mais ou menos. 11, 12 reais. Ele vai gastar mais. Realmente. Só que
Ele tem 2 lâmpadas consumindo 7 cada uma, ou seja, são 14 watts. E ele tem uma consumindo 25. Só aí ele já está economizando. Só aí Depois nós vamos mostrar que vale a pena. 40% no consumo dele. Não, legal, eu vou ter que ter 2 lâmpadas. Agora, por quê? Por que não tem uma lâmpada dessa aqui que seja equivalente a uma de 25 na fluorescente, que é a que mais vende? Tem. Dá para fazer. Vocês não vão conseguir vender. Ainda não. Ainda não. Então, hoje a tecnologia que eu tenho para colocar uma lâmpada que vai me produzir aqui 2.000 lumens, mais ou menos, ela é muito cara. Eu não consigo passar isso para vocês. Vocês não vão conseguir vender uma lâmpada a R$150. Complica um pouco. Mas é uma questão do tempo, gente. Demorou 4 meses para chegar nesse preço aqui. Ó. Eu estou acreditando que mais uns 5 ou 6 a gente vai ter uma lâmpada de 25 no máximo, que vale a uma de 25, que dê aí seus 2.000 lumens, no preço dessa aqui. Nós estamos trabalhando assim. Você vender a R$30, que é o que você vai vender essa lâmpada. Hoje a Toshiba vê o mercado da seguinte forma. Para você entrar no mercado, tem que ter uma qualidade e um custo acessível para o pessoal começar a entender o processo de LED, lumens e tal, que nós estamos fazendo aqui. A de 7 watts vai substituir a de 15 eletrônica, que hoje tem uma venda grande no ponto de venda. A de 9, que nós temos já em estoque, já substitui a de 20 lâmpada eletrônica 3U. E a de 13 watts, que está chegando para nós, vai substituir a de 25, em termos de eficiência. Então, assim, nós vamos ter as 3 lâmpadas, que hoje é o carro-chefe do ponto de venda de vocês e do nosso também. Esses 3 potentes são commodities de venda hoje. Quero 15, 20 e 25. Nós vamos ter a LED de 27, a de 9 e a de 13 watts, que vai substituir. Isso é mais caro? Sim, é mais caro, mas de cara você já mata a questão do consumo. Então já é uma economia imediata. A gente vai fazer a conta aqui agora, a questão do payback, quanto tempo ele leva para recuperar o investimento que ele fez. Comprou 2 lâmpadas, pagou R$60 e na outra ele pagaria 11. Então a gente vai fazer a conta aqui, isso é importante para você. Nós vamos fazer uma conta. Fazer a conta aqui do tempo do investimento dele para retorno e o tempo na energia que tem um retorno imediato. São 2 cálculos básicos. É o tempo de investimento, que você vai usar essa lâmpada e vai já se pagar o investimento, e o custo que você vai ganhar em termos de economia. São dois cálculos ali que é fundamental. Você que vai olhar aquilo ali, e esse cálculo nós vamos utilizar para vocês num formato básico, já num Excel, já pronto. Só vai alimentar 2, 3 fatores ali, a potência, o custo e tal, e vai dar isso para o teu consumidor final lá na loja. Então, aí, daqui para frente que o troço começa a ficar bacana, começa a ficar bonito mesmo. Vamos falar um pouco de equivalência, né? Essa equivale ao quê? Essa equivale ao quê? Mais uma vez está desatualizado, não deu tempo de atualizar esse slide, então eu estava comparando a TKL07, que é essa lâmpada que a gente está mostrando para vocês, há uns meses atrás que ela tinha 600 lumens, ela está com 679. Então eu comparava ela com uma de 11 watts, que gerava mesmo, que gera a mesma quantidade de lumens que essa que gerava, ok? Então, e comparando também com a incandescente de 60 watts, que já mais um pouquinho ela sai fora do mercado. Tá? Então a gente tem aqui o fluxo luminoso de cada uma delas, a potência de cada uma delas, o rendimento lumens watts, que isso aqui já mudou, né? O correto é comparar agora com a de 15 aqui, ok? E a vida de cada uma delas. Então eu vou ter um produto com um rendimento muito superior, aqui já foi para 97, enquanto aqui permanece com 56, se eu comparar com a de 11. E olha a questão da vida dela, ela 25 vezes mais e aqui pelo menos 4 vezes, 3 ou 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ok? Então essa seria. A gente vai passar isso para vocês, assim que tiver oportunidade, eu vou atualizar isso aí, já vou passar atualizado para vocês a questão da potência dessa lâmpada. Vamos falar da dicróica. A dicróica que vocês vendem muito na loja, é a loja, né? Aquela que faz 50 watts, que vai nos spots, que consome pra caramba e aquece demais, né? E nós temos então a nossa dicróica de 7 watts, que ela... 6 watts. Perdão, é de 17, mas é de 6 watts. Ela tem um fluxo luminoso quase igual, muito parecido, só que olha aqui a potência. Uma consome 50, outra Outra consome 6, 6. eu estou falando de 10%. Gente, se nós fazermos o cálculo no payback em cima dessa lâmpada aí, o cliente se assusta.
A diferença é gritante que dá em termos de consumo. Assim, ó, no primeiro mês você já se paga o investimento. Essa aqui tem um custo aproximado de uns 6, 7 reais, é isso, mais ou menos na loja, não lembro, por aí. Né? Assim, E essa aqui 30 também, por aí, né? mais ou menos 30 reais. Quer dizer, ela vai custar 5 vezes mais cara, mas olha aqui, a vida dela já mata. Né? Uma dura 25 mil, outra 2 mil horas. Se durar 2 mil horas. Comprar 10 lâmpadas nesse mesmo período, tu vai gastar aí, por baixo, 5 reais, 50 reais. Ou tu vai pagar 30. Aí vamos falar dessa flúor, comparar com a flúor, né? Tá rápido botar a flúor de LED, né? Tubular de LED, agora que eu não tô, ela não é fluorescente, ela é de LED, comparado com a de 20. Então, comparando essa aqui com a de 20. Está atualizado aqui? Está, né? Não. Também não? Está com quanto aqui? Até assim, para ajustar ali 900 fluxo luminoso lumens watts, ali da de 9 watts, sendo que a flúor de 20 ela dá 1260. Como que 1260 lumens e uma de 9 com 900 vai clarear mais no ambiente? Assim, é um número que você, como é que LED vai clarear mais? É difícil entender, né? 900 é menos fluxo luminoso do que uma de 1250. Eu vou explicar para eles. Tem uma tecnologia aqui, ó. Então vocês têm normalmente esse tipo de lâmpada colocado dentro de uma luminária, né? Então você tem a luminária aqui e a lâmpada ela vem aqui dentro, ok? A lâmpada de flúor comum ela emite luz para cima, para todos os lados, ok? Então a luz que ela está emitindo aqui para cima está refletindo nela, na luminária, parte volta para baixo e parte fica nela mesma. Ela faz sombra nela mesma. Ela tem um alumínio batedor, né? Então ela vai bater no alumínio e vai retornar na própria peça. Então essa luz que vai para o refletor e volta nela mesma, ou seja, ela faz sombra nela mesma, dá mais ou menos uns 30%. 35% a 80%. Então você tem, dessa lâmpada flúor aplicada numa luminária, você tem perda de uns 30% a 35% de luminosidade. Se você tirar 30% dos 1.200, ela vai para menos de 900. A de LED não tem esse problema, porque a de LED ela só ilumina para baixo. Vocês viram ela acesa ali, ela não ilumina para cima. O LED é direcional. Toda lâmpada LED é direcionada. Então você não tem aí esse problema do perda. Então ela acaba iluminando mais do que uma flúor. Aí a gente vai considerar ainda que essa aqui não usa reator, enquanto a outra tem que usar reator. O retrofit, que é somente trocar a mesma luminária que o cara tem aplicado na loja. Mas eu não vou trocar para um outro tipo de luminária, quero trocar para o tubular LED. Você pode substituir aquela lâmpada, substituir o reator e trocar pela lâmpada tubo LED, tira o reator fora, né? Você não necessita reator isso aqui. A mesma luminária aplicada lá, somente faz a manutenção. Tira o reator, tira a lâmpada, aplica isso aqui lá. É visivelmente o índice de fluxo luminoso que vai ter, pelo fato de ela ser direcionada. Aquela parte de rebatedor interno do alumínio não influencia em nada. Não vai influenciar nada na luminária. Se eu tenho na luminária na cozinha, eu não tenho que tirar o reator para colocar isso aí? Tem que tirar o reator. Como o Silas falou antes lá atrás. Fase e neutro. Ou vice-versa. Como são duas saídas, o soquetezinho aqui, duas saídas aqui, ó, tu vai fazer um jump nele. Tu vai unificar ele. Sai dois fios, né? São dois contatos. Faz um jump, unifica ele. Que um vai para a fase e o outro lado vai para o neutro. Se for 220, fase e fase. Não muda nada. Só faz o jump. Oi? E não, os quadros não usam. Mas às vezes você tem uma instalação industrial, eles preferem, porque tem aquela economia na utilização de fio e algumas coisas. Não, ele não quer, né? Então você usa fase neutro 127 e fase 220. Ok? Então comparando ali a questão da potência, uma consome 9 watts, outra 20 watts, eu estou falando aqui de mais ou menos 60% de economia, né, a diferença no consumo. Lumens watts, aqui já está diferente, né, mas uma de 100 lumens watts, outra 45, eu estou produzindo muito mais, está sendo muito mais eficiente. E a vida de 30 mil horas para 6 mil horas. Ok? Então está bem diferente aí também. Aí nós temos a flúor, a tubular de 18 watts, que é do tamanho da de 40, do mesmo tamanho. Também ali precisamos atualizar 1.602 e 1.600 lumens está dando, né? 1.900. A de 18 está dando 1.900. É de 24 watts. Então você já tem aqui, a potência é quase metade, né? Então
consumo, menos da metade, de 18 para 40, um rendimento bem significativo também, e a vida também, uma dura 6 mil, a outra 30 mil horas. Hoje nós, a Toshiba trabalha com duas potências de lâmpadas, para substituir a de 20 ou a de 40. A de 20 nós temos a de 9 watts, que é uso comercial, combate de venda, que tem uma eficiência muito boa. Para aplicações, projetos específicos que tenham uma usado maior, a parte profissional, o projeto profissional, nós temos a lâmpada de 12 watts, que tem uma eficiência muito maior ainda. E no caso da de 40 watts para substituir, nós temos a 18, que é combate, que tem eficiência muito boa também no comércio. E nós vamos ter para substituir a de 40, aí, no caso a 24 watts. Que é assim, uma lâmpada... É top, de alta tecnologia mesmo. Então, mesmo tamanho, tecnológico bem diferenciado. Mas no dia que o combate vai ser a 918. Hoje o mercado requer 918. Essa nós temos a de 12 e a de 24, questão dessa parte de aplicação em loja, em ponto de venda, que nós estamos prestando serviço, fazendo o projeto, a parte mais profissional mesmo, que é uma iluminação mais detalhada, que tem uma eficiência maior. Aqui também está desatualizado, né, o refletor aí, o luminoso. Vocês não levam mal, é que eu falei, o LED você vai buscar hoje lá na China, ele falou, olha, eu entrego esse produto aqui de 10 watts com 500 lumens. Daqui 3 meses, os mesmos 10 watts estão com 550 lumens. Eu não consigo atualizar isso aqui, o LED está dinâmico demais para a gente. Imagino para vocês aí que tem que ficar toda hora. E liguem mesmo para a gente, viu? Como é que está isso aqui? Eu falo, ok? Então eu vou ter aqui no refletor comparando com a loja, né, o de 10 ele tem a mesma fluxo luminoso. Na verdade ele está com 650. Está com um pouquinho a mais. 65 lumens watts, na verdade. Da lâmpada de 100, de 40. Quer avançar? A gente vai ter alguma coisa melhor ali para frente também. Esses comparativos, só para vocês terem uma noção como é que você pode fazer isso em relação a refletores. Esse refletor aqui, gente, comercialmente, está vendendo muito, muito mesmo. Tanto que nós estamos até com um problema de ruptura, né? Alguns modelos, algumas faixas ali que a gente está com ruptura. Nós trabalhamos com 10 watts, 20, 30 e 50 watts. E o RGB que nós ligamos antes ali, o RGB é aquele que tem ele pode trocar de cores, tem 15 opções de cores para fazer a oscilação ali. Nós temos na potência de 10 e de 20 watts. A carcaça, a caixa dele, nós temos as duas cores, preto ou branco, conforme a aplicação que o cliente necessita lá. O nosso formato é Slim, apesar que agora a concorrente também trouxe, nós somos o pioneiro desse formato, mas como é China, o pessoal acaba copiando um pouco. Questão de eficiência, você ligar, comparar preço, nossa abertura da concorrência é 10, 15% mais barato. Liga os dois um do lado do outro, tu vai ver a eficiência que vai dar. A diferença que dá é gritante. Antes a nossa era 45 lumens watts, já tinha uma eficiência, já era visível, já isso, hoje tu vê. Um outro detalhe também do preço é o seguinte, vamos falar aqui nós temos, né, o vidro, o alumínio, o driver que vai aqui dentro e o LED. A maior parte do custo é o driver. O driver de qualidade influencia no custo. Gerenciamento térmico, que é o principal. Entendeu? O custo porque para você colocar um driver de baixa qualidade, o custo dele reduz. Só que como aqui tem todo um detalhamento para você colocar aqui o calor que vai estar aqui dentro, aqui, o driver também tem que ser um driver bom que aceita a temperatura. Então esse é um dos maiores motivos que tem preços mais baratos no mercado. Entendeu? Pode ser a qualidade do produto que vocês estão comprando ou que tem no mercado. Para vocês entenderem a importância da temperatura de cor, a gente está trazendo aquele refletor, esse é o RGB, aquele lá não, em luz amarela, suave e branca. Então você vai iluminar um jardim, por exemplo, o pessoal tem usado muito isso aí, põe luz amarela, vai mostrar a cor real do teu jardim, da tua árvore, da tua flor. E nós temos o verde também, né? E tem o verde, que é cor fixa verde, que é para mais na parte de ornamentações, parte de jardim mesmo, né? Então aqui nós pegamos o refletor de 30, comparando com o halógeno de 300, de 150, que é muito vendido no mercado. Ele tem o mesmo fluxo luminoso, potência uma é 1/5 da outra. Então esse aqui consome 5 vezes mais do que esse. E olha aqui a vida do produto. Aí só para lembrar
Só para lembrar que o fluxo ali está errado. Né? Tá. Então ele vai... Também pegamos o refletor de 50 também, que está comparado com o de 300 do halógeno. Então vocês veem a diferença aqui de consumo. Isso aqui consome 6 vezes mais do que esse. Gente, o consumo hoje é muito importante. Isso tem que chamar a atenção do cliente para o LED. O LED você vai vender aí, na economia de energia elétrica e na luminosidade, questão dos lumens. Algumas luminárias que a gente está fazendo já em LED. A Insignia 10 é essa que vocês estão vendo aqui. Você pode despertar isso para a gente tomar hora, por favor. Gente, essa luminária foi lançada na FECOM. A FECOM é uma feira internacional que tem em São Paulo. E assim foi sucesso nosso, superou a expectativa da empresa. Que foi feito o projeto para ela, nós tínhamos uma expectativa de venda, nós ficamos no mês de outubro e finalzinho de setembro sem ter matéria-prima para fazer. Essa luminária de LED fabricada no Brasil. Fabricada lá na empresa, isso aí. E assim, a expectativa de venda dela cresceu muito, a produção dela, nossa, pelo fato de mão de obra especializada que ela requer, alguns requisitos ali, a gente lá na empresa não está conseguindo, tem que capacitar o pessoal para trabalhar com essa parte de montagem. Hoje nós estamos produzindo a faixa de 600 peças dias e falta mercadoria para reposição. Eu quis acender aqui para vocês terem uma ideia do quanto essa... Você imaginou essa luminária aqui instalada, pequena, instalada num forro de PVC, sem ter necessidade de você cortar o forro. Toda luminária de embutir, ela tem ela tem assim a profundidade dela em torno de 2 a 3 centímetros. Luminárias de embutir. Essa aqui é uma luminária sobrepor e tem 3 centímetros de espessura ela. Então, esteticamente aplicada, você olha para que tem a impressão de ser embutida. Você não cortou o gesso, você não cortou o PVC, não cortou nada. Nossa, essa já está vindo com o sistema de fixação diferente já atrás. Tá, com o pé de galinha. Essa luminária aqui é a terceira geração dela. De abril para cá. Nós mudamos a parte da placa dela. Antes ela vinha com uma placa PCB fina, com uma potência que era de 2 placas de 13 watts. Hoje nós estamos trabalhando nessa placa aí, que é uma placa só inteira, com 20 watts de potência. Ela reduziu o consumo e a eficiência aumentou ainda. A gente pode ver aqui a questão do consumo e a eficiência dela, né? Ela gerando 2.000 lumens, eu vou comparar com o modelo da Brilhar, não sei se todos têm isso, ou da Lumifácil, que é a mais comum de vocês terem, e a TD60, que é uma luminária de alto rendimento, com lâmpada de 14 watts, T5, aquela fininha, né? Então ela está muito mais eficiente que... Lembra, voltando lá, lembra do lumens da lâmpada tubular? Que era 1.000 e quanto? 1.200? 1.250. Mas vamos supor lá que tem aquele fluxo lá de 900, duas daria 1.800, né? Só que colocou na luminária, foi para 1.164. Aplicou na luminária. Aplicou na luminária, olha o percentual que foi perdido. O ângulo de abertura dela, né? O ângulo de abertura, a própria alerta que tem para ofuscamento, isso aí tem perca. Essa luminária nossa aqui, assim, pela infelicidade, ela está desatualizada ali. É 2.100 lumens, medido na luminária. Com esse difusor em cima que o Farley tirou. Se eu tirar esse difusor aqui, ela vai para 2.600, 2.700 lumens. Se eu tirar esse difusor aqui. Olha, só para não colocar a mão no LED, porque às vezes a gordura pode danificar ele. Cuidado com os olhos. Olha, se eu tirar o difusor, olha, tirando o difusor, o que acontece? Então ela vai dar os 2.000 segundos com o difusor. Pega aí, tira uns 30%. 20% E esse difusor não tem jeito de ser transparente? Nós fizemos transparente ele para dar uma eficiência maior, mas esteticamente hoje o LED fica feio. Fica feio. Nós tínhamos uma placa antes que era 13 LEDs. Nós aumentamos agora. Ele era 1 watts de potência. A gente abaixou, reduziu para meio watts de potência para ter uma dissipação térmica melhor. Tanto que você pode ver o corpo dela ali, está circulando para vocês. Ela tem a chapa em alumínio, não é chapa em ferro, esse por diante é alumínio. E dentro dessa chapa tem outra chapa de alumínio para dissipar o calor da placa. E tem a pasta térmica entre as chapas, que eu já desmontei. Tem pasta também. A questão também eu tenho dessa que ficar em casa. A questão também do difusor transparente, eu coloquei na minha casa, ofuscamento.
Eu coloquei na minha casa, na minha sala eu tenho 2 dessas e na cozinha eu tenho uma da grande. O pé direito lá normal, 2,70, 2,80, se você coloca o difusor completamente transparente, você não consegue ficar, ela ofusca demais. Então, se for um pé direito mais alto, aí sim, mas como ela é feita para residência, no caso dessa pequena, ela tem que ter esse difusor fechado. Eu coloquei isso na minha cozinha, minha mulher ficou pé da vida, porque minha cozinha é toda branca, piso de azulejo. Aí acendeu o dobro dessa, parecia tudo que era sujeira, né? Entra também a questão estética também, porque o arquiteto, ele vai visualizar isso aí, o arquiteto não quer que o LED apareça de jeito nenhum. Temos produtos nossos, esse formato aqui, ó, o arquiteto aqui, os patrocínios não quer que apareça, tem que ser leitoso. A questão de estética, vai aplicar num consultório e assim por diante no escritório. Alguns ambientes acaba utilizando esse tipo aqui para aplicação. Esse tipo de produto, que ele não é leitoso, ele pode ofuscar, geralmente é utilizado para iluminar alguma coisa que está na parede, algum foco. E se você colocar ele aqui como iluminação, você vai andar dele e vai te machucar. Tanto que por isso que ele tem um foco direcionado aqui. Você põe no teto, você foca ele, você pode jogar alguma coisa na parede ou só naquele local. Se você colocar para iluminar, aí o ideal são os spots, você pegou o velutinho lá no carro, spots leitosos, como isso aqui, que não tem as olhões de ofuscamento. Esse aqui tem uma de abertura dos 80 a 100 graus, esse aqui tem uma de abertura de 35 graus, foco direcionado. Qual é o custo médio dessa luminária? 120, 130 mais ou menos, com mais ou menos, 145 reais mais ou menos. Interessante a pergunta. Legal, então você vai vender isso aí no final lá na faixa de 200 reais, não chega a isso não. Depende. 180, uma margem mais ou menos, trabalho com 180, 190 reais. Se a gente comparar uma luminária, não com a brilhar, eu vou pegar a outra que é mais barata, que é a Lumifácil. Você vai vender ela na faixa de... Aquela luminária com 2 por 20, você vai vender uns 35 reais por aí, mais ou menos. Hoje não, vai ser mais. Vai ser uns 49 reais. 40 pau, legal. Então vamos colocar 40 daquela lá e 190 dessa. Uma custa, então, quase 5 vezes mais do que aquela, né? Essa aqui quase 5 vezes mais do que aquela. Só que agora você vê o resultado aqui. Ele vai custar mais caro? Claro que ele vai custar mais caro. Só que se você... Vou voltar um slide aqui, né? Se você comparar, porque ó, o fluxo luminoso daquela lá é o mesmo dessa aqui que está aqui, da brilhar e da Lumifácil. Se você comparar, eu tenho 2.100 lumens contra 1.164, ou seja, quase o dobro. Então, onde eu uso duas daquela, eu posso colocar uma dessa. Começa por aí, ok? No investimento, na questão do produto. A vida, principalmente. Você vai ter já uma redução de olha só, uma consome 40 watts, a outra vai consumir 20, que é um modelo atual hoje que consome 20. 20 watts. Tem que reduzir pela metade. Pela metade do consumo de energia elétrica. E a vida dela. Né? Uma é 20 mil, a outra é 6 mil horas de lâmpada, mais o reator. Nós temos que fazer o cálculo. Na hora que nós chegar no cálculo lá, você vai ver que vai valer a pena. A gente vai mostrar em quanto tempo você vai pagar esse produto, né? E quanto você gastaria utilizando uma luminária. A gente pode fazer o cálculo utilizando uma luminária e utilizando essa aqui. Aqui o cálculo com a Slim 20, que é o dobro desse tamanho. Nós temos 3 modelos desse. Nós temos, a gente chama Slim 10, que é esse tamanho. Nós temos a Slim 20, a largura é o mesmo, a espessura também, o que vai mudar é o comprimento. Ela se torna também o dobro de lumens. Ela vai consumir 40 watts e vai ter 4.100 lumens, 4.200 lumens, desculpa. E nós temos a Slim 30, que ela consome 80 watts e tem 8.400 lumens. A gente tem que ter o mesmo tamanho da Slim 20. A largura de todas são iguais, o que vai mudar é o comprimento. A Slim 30 está sendo utilizada muito em galpão, supermercado, que Você tem um pega pé a direito mais alto, né? 8.400 lumens é muita coisa. Então você tem... E garantia de... Essa aqui está com Garantia de um ano. Vamos falar de payback. Payback o que é? Diga-me.
um ano de garantia e depois troca só a placa, ou ela tem que trocar o A luminária. Substituir inteira ela. Eu acredito que futuramente vai ser possível trocar a placa. O mercado vai exigir isso, mas a gente não tem noção como é que vai reagir ainda. É possível fazer a substituição da placa, mas hoje o custo da placa é praticamente quase o custo da luminária. O maior custo hoje empregado nessa peça aqui é a placa, que é o PCB. Então vale a pena nós mandarmos para o cliente a peça pronta já para evitar. Ou você tocou um assunto aí também que eu acho que é interessante. Aí vai trocar a placa. A gente já está preocupado com a troca do produto. O índice de... Pode ser que o LED vai dar problema? Pode ser que sim. Mas o índice vai ser muito menor, mas é muito, muito menor do que uma lâmpada eletrônica. Essa lâmpada aqui faz 6, 7 meses que deu boom da venda, né? Não voltou uma para a empresa. E olha que nós estamos vendendo uma porrada. Não voltou nenhuma para a empresa. A Evin 10 voltou pouquíssimas peças, assim, dá para contar nos dedos que voltou. Foi a questão do outro formato que tinha, que era o modelo antigo, a parte de ligação ali, que estava inadequada a forma que foi feita. Tu teve problema, não teve? Não, o problema que eu tive é que soltou o fio. Soltou o fio, mas é a forma de ligação, a forma de aplicação dela ali. Foi chacoalhar. Em termos de gerenciamento do projeto de placa, de chip, isso aí a gente não se preocupa não. Bem, vamos falar um pouco de payback. O que é? O tempo que você tem que esperar para ter o seu investimento de volta. Então nós vamos falar primeiro em custo da luz. O investimento que você faz no produto, determinado produto de LED, e o tempo que você tem para retornar. Eu quis deixar a equação aqui para vocês entenderem como é a conta, mas a gente vai dar isso pronto, uma formulazinha. Seria né, a horas de lâmpadas acesa, né? Vezes o custo, né, do quilowatt da concessionária, mais a potência, né, que vai ser consumida, mais divide por 1000, depois você soma o custo que você pagou naquele produto, né, que vai chegar no resultado final. Depois, se todo mundo quiser anotar isso aí para entender como que é feito o cálculo, mas é bem simples, ele não é difícil. Só que a gente vai passar depois, a gente pode deixar talvez depois... Essa apresentação depois está disponível para vocês, viu? Se você passar para mim, a gente pode... Eu já reporto para todo mundo, me direciono. Você tirou aqui? Não é passar para ele. Não, mas o link aí depois eles podem, né? A gente pode ver com eles se eles mandam por e-mail, aí ó, na loja salva em algum computador. Aqui nas apresentações é um link que está na minha máquina, mas a gente vai, eu vou fazer aqui mais ou menos explicando aqui aos poucos aqui, mas depois a gente vai numa fórmula mais fácil ali que vai ser. Aqui, ó, baseando aqui, né, o custo da luz, que a gente não colocou ali ainda. É o ponto de interrogação, né? Ponto de interrogação ali. A vida útil a gente vai sempre comparar, no caso, com o LED, que é o que a gente vai querer hoje, né, a gente vai utilizar mais. Então, o LED hoje em torno de 25 mil horas. A gente pegou aqui uma lâmpada incandescente aqui, ó, uma potência de 60 watts, o custo aqui em 40, o custo da lâmpada R$2, né, em média R$2, depende, se você fazer, se custa R$3, só que para você durar as 25 mil horas, você tem que comprar 25 lâmpadas, certo? Porque a vida útil da lâmpada incandescente é de 1000 horas, correto? Então, você pensando nisso, você tem que comprar 25. Esse conhecimento da lâmpada incandescente, a vida útil, vocês tinham, que ela é somente 1000 horas? Ela é somente 1000 horas, ela. A tensão 220, ela cai para 750 horas. A vida útil da lâmpada incandescente é 1000 horas. Então, no caso aqui, você teria que comprar 25 lâmpadas, né? 25 vezes 1000 para dar as 25 mil horas. Você já gastaria R$50. Só nesse gasto aqui, ó, sem fazer conta, só nesse gasto aqui vale a pena comprar a lâmpada de LED. Só nesse gasto. Não precisa nem fazer o resto das contas, né? Questão de investimento. Essa questão de investimento. Então aqui, ó, pegou 25 mil horas vezes o preço da concessionária de energia, né? Vezes 60 dividiu por 1000, mais os R$50, você gastaria R$650 de energia em 25 mil horas. Em 25 mil horas você gastaria R$650. É muito dinheiro, né? Dá para pagar bastante bom. Dá para pagar Porque bastante. às vezes a gente fala em 25 mil horas, pô, 25 mil horas era para caramba. Não é muito não. Se você considerar, por exemplo, numa casa que você tem, ou não é uma empresa, que você tem
6 ou 7 lâmpadas que fiquem acesas todo dia, cada uma, você vai considerar a somatória de todas, não é tanto tempo assim não, 25 mil horas. 3 anos por aí tu já vê. Dependendo da aplicação, sim. Agora nós vamos basear naquela que estava lá, que é o cálculo que estava aqui, naquela espiral de 11 watts. Mesmo processo. 11 watts, 40, né? Então aqui, ó, o custo da lâmpada, que seria mais ou menos, foi calculado R$11,20. Você teria que comprar 3 lâmpadas e meia, quase, né? Para chegar nas 25 mil horas, né? Que são 6 mil horas geralmente, né? Aliás, essa aqui é até 8 mil horas, né? Que é a full espiral. Ela é 8 mil horas, se você comprasse 3 daria 24 mil, né? Você teria um investimento de R$35. Mesmo caso, só o investimento aqui valeria a pena comprar a lâmpada de LED. Fazendo o mesmo cálculo lá, ó, 25 mil horas vezes o 40 centavos, que era aí o valor da concessionária, vezes 11 dividido por 1000, você gastaria R$145. Já melhorou muito em relação ao incandescente, né? 650 para 145. 650 para 145, pouco. E você olha, não sei se vocês costumam reparar, eu reparo muito. Se você observar à noite ainda em residência, tem muita lâmpada incandescente. Não é muita casa com lâmpada incandescente. E eu não sei. E a pessoa ainda vai na loja que é a lâmpada incandescente. Quando você começar a passar isso aqui para ela começa a desistir, ela olha muito o preço. Aí tem um detalhe, o cara compra a lâmpada aqui, você testa com ele saiu de lá, chegou na cadeia, queimou e aí. Vai comprar outra. Se ele deixou ela cair, principalmente a lâmpada incandescente, qualquer batidinha que você dá nela, ela remete. A lâmpada incandescente não tem garantia, viu? Ela vem pré-testada dos fabricantes, ela não tem garantia. A lâmpada incandescente tem um outro fator também. Agora vamos basear aqui na lâmpada de LED. 25 mil horas, né? 7 watts de potência, a gente comparando aquela ali, os 40 centavos, e o custo médio de R$30, que é o custo aí do mercado aí. Os 25 mil horas é a mesma conta lá. 40 centavos vezes 7 dividido por 1000, R$100. Você já economizou, se você comparar com o incandescente, 500 e tantos reais. Se você basear na eletrônica, R$45. É muito pouca diferença, sabe? Mas é uma diferença muito grande. Só o investimento que você teria da lâmpada aqui, ó, na compra da lâmpada eletrônica, você comprando isso aqui. Aí existe a formulazinha mais fácil, que eu acho que se você fizer isso na frente do cliente, eu acho que ele, até que você mostra para ele e tal, e chega o cliente que é uma de 15, você vai fazer e tal, que é uma de 20. Até para auxiliar o FAR, esses números a gente fez baseado na informação da lâmpada espiral de 11 watts. Nós partir agora, pressuposto que a lâmpada de 7 watts aumentou a eficiência, nós chegamos na lâmpada de 15, e esse número muda, fica mais bonito ainda. Dá para nós fazer o cálculo depois ali no Excel. A gente vai fazer no Excel para verificar a diferença que dá. Então aqui, ó, o comparativo, ó, R$650 em 25 mil horas na incandescente, 145 na flúor e R$100 na LED. Cada vez mais a pessoa vai ter o dinheiro no bolso, né? Se você voltar um slide desse que tá, você vai ter o link que fala aí. É esse aqui, né? Então, para evitar de vocês fazerem conta, a gente botou um link ali que o sistema vai calcular para vocês. É só informar o produto que vocês querem ali. Custo da lâmpada, custo de quilowatt, potência e a vida útil. Vamos lá voltar Na 07, na 07. R$30, não é isso? Isso. Custo no posto de venda R$30, Isso. custo da concessionária R$40 centavos. E a potência dela é 7, correto? R$100. Deu o mesmo cálculo lá, não foi R$100? Se a gente fizer com a de 11 lá, o que estava... É de 15, né? Com a de 11. Ah, não, de 11 não, é só para ver que vai dar a mesma... Essa formulazinha você pode usar para próprio luminárias, para qualquer coisa. Podemos jogar luminária. Quanto que custa, em média, o preço da lâmpada de 15 de venda, no ponto de venda? R$8, R$9. Não, vamos por R$10, fica redondo o número, fica mais fácil. R$10. Com a potência de 15, 160. Para outra que gasta 100, já melhorou mais agora. Aumenta em 60% o consumo. Então aqui você chegou, o cliente chegou, mas aqui você vai gastar em tantas horas, você vai gastar isso aqui. Ó. Isso aqui é o custo da luz, viu? Custo da luz. Payback de custo de luz. De economia que você vai ter com a mesma eficiência, com tecnologia diferente. Um determinado período, 25 mil horas.
Vamos partir para outro payback também que é bem interessante. Esse aqui, ó, é o tempo, né? É o tempo em que De retorno, isso é a taxa de retorno que ela vai se pagar. Investimento. Ah, você fala assim, mas eu vou colocar o LED, ele é muito caro, então eu quero saber em quantas horas eu pagaria esse produto. Né? Comprando esse produto, em quantas horas ele seria pago. Então seria lá, ó, as horas vezes o custo, vezes a potência dividido por 1000. Né? Só que aqui tem o preço do LED menos o preço da lâmpada que você fosse utilizar. Nós estamos partindo que minha lâmpada queimou na minha casa. Eu vou comprar uma lâmpada eletrônica. Eu já tenho que sair com esse custo dentro de casa, já que eu vou ter que fazer um investimento já, ou na eletrônica ou no LED. Então, baseando aqui, ó, uma lâmpada de LED R$30, baseando aqui numa lâmpada eletrônica em R$8. Né? E aqui seria as horas, vezes o 40 centavos, que seria da concessionária de energia, e a potência da lâmpada de LED. Aí seria 30 menos os 8, para você saber, vezes o 1000 aqui que você faz a inversão, é matemática, né? A gente vai ter que voltar lá Com a gente de primeiro grau. primeiro grau. Você investe aqui multiplicando, transfere aqui o 0,40 vezes o 7, em 7.857 horas você pagaria esse produto. Esse cálculo aqui foi baseado no custo da lâmpada em Santa Catarina. Aqui vocês falaram que já tem 9, um pouquinho, R$10. Então ele vai ficar um pouquinho mais barato. Quando a gente faz a análise daquela que custa R$8, o custo dela não é maior do que o da LED? Não. Ah, qual? Se você estivesse fazendo um cálculo da de R$8, essa aí, o custo dela, o tempo dela não seria diferente do tempo dessa aqui? Não, mas esse aqui é porque é o seguinte, você está baseando, vamos Não, supor. eu entendi, você está pegando a diferença. Uhum. Minha pergunta é a seguinte, se você fizesse o cálculo da sua e fizesse o cálculo da de 8, a diferença não seria maior? A seu favor? Porque aqui você está considerando que a de 8 tem o mesmo tempo teu. Mesmo tempo de vida. É. Sim, Entendeu? Você está no caso, calculando você o teria- valor, no caso, só que o paralelo não bate. você teria que colocar aqui mais 3 vezes, né, Uma praticamente. coisa do tipo. Né? Se E você, aí, Mais, que é o tempo de vida que ele está selecionando. Né? porque aí na relação vai demorar. É que nossa explicação de quando eu chego aqui, ó, em 7.857 horas, ela se pagou a LED, aqui já queimou a lâmpada eletrônica, viu? Aqui você já está comprando outra lâmpada eletrônica, que ela dura 6.000 horas. Se ela durar 6.000 horas, liga e desliga mais 8 vezes, vai durar menos. O LED não tem esse então, o LED é baseado em uma lâmpada só mesmo, para ver que em 7.000 horas ele consegue pagar. Na verdade, você queria mostrar que em 7.000 horas ele pagou e precisaria comprar uma outra. Essa era a ideia. Essa é a ideia. Exatamente. Essa ideia. E se a gente fizer a conta de novo, gente, 7.000 horas não é tudo. Liga no não. payback em cima. Para uma lâmpada. Aí nós temos a mesma formulazinha para calcular o payback. Para você não fazer aquele monte de conta do cliente e tal. Todas as equações, as fórmulas, estão baseadas nessas duas planilhas aqui. Então aqui, ó, a mesma coisa lá. Ó. Aqui na verdade comparou com a lâmpada de 15, olha lá, ó. Diminuiu ainda mais as horas. Então vamos fazer o custo lá, R$30 a LED, R$10 a lâmpada de 15 aqui na região. Faz o mudar de 7 para 10. Em 6.000 horas ela se pagou. 6.000 horas. Ou seja, quando antes, na verdade vai queimar uma lâmpada, tu vai ter que comprar outra, quando começar a usar ela já se pagou já. Tu já vai ter um custo com outra lâmpada. Então tu vai partir ali de R$10 para 20 já. Porque ela já queimou em 6.000 horas aqui. A lâmpada eletrônica de 15 watts, ela já queimou, ela em 6.000 horas. Ela. Lembrando, aí aqui vai ter 1 ano de garantia, aqui vai ter 3 anos de garantia. Então assim, ele teria que comprar aqui, vamos pôr 3 lâmpadas, né? Para poder chegar na vida útil dessa aqui. Né? Luminária Slim, vamos fazer lá. R$190 isso ali. 190. R$190. A outra vai dar. A outra vai ser o que? R$40? 45. Por R$49. Só para a gente ter uma ideia. A potência é 20. Não, custo, a gente deixou o custo, é 40 centavos aqui. Quilowatts. Tá? A Aí é potência 20. é 20. A outra vai dar 40. Dobro, né? 2 de 20. 36, né? Paga de plano de 18.
Não, é 36 mesmo. Em 13 mil horas se paga. Esse é o payback das horas, né? Em 13 horas se paga. Só que sendo que Só que aqui vida- você, a vida mediana dela. a vida mediana que é menor. aqui eu já troquei 2 luminárias, viu? Aqui eu já comprei outra luminária. Que a luminária ela tem a durabilidade da lâmpada de 6 mil horas. Para mim chegar em 13 mil horas, eu tenho que automaticamente comprar 2 luminárias. Então já vai partir um preço aqui de 49, já passou Para 80, para 88 reais. Considerando que uma clean faz o que duas das que duas. faz. Aí já matou os Sem contar aqui que você, se o cliente às vezes pode acontecer entre meios ali, uma troca de reator, eletricista, entre outros Tem outros fatores que Não estamos mostrando mão de obra de instalação. boa parte acaba colocando o custo até de uma luminária. Você tem uma tabela dessa para a gente calcular também aquela questão do consumo? Tem uma pronta dessa? Tipo, quando você usa uma, ela gasta mais do que o LED, ok? Você tem uma tabelinha dessa? O custo da luz. Tem o custo da luz e o custo para calcular qualquer lâmpada. Né? Não, eu estou tentando maquinar algo aqui na minha cabeça. Essa aqui? Calcula o que você precisa calcular. Assim, Só na boa. Eu acho, particularmente, que a análise de custo mostrando que essa lâmpada tem um consumo menor, eu acho, mais impactante do que as 13 mil horas. Para vocês que são técnicos, as 13 mil horas são fundamentais. Para um cliente, quando ele faz o cálculo de 13 mil horas, é algo inatingível. Com certeza. Sim, não. Ele não tem essa dimensão. Seu consumidor comum, não. Entendeu? Para nós, duas, somos eu técnicos de sei uma como análise, né? Mas para o consumidor, pessoal, aqui o senhor vai economizar X reais, ele faz uma conta mais rápida. Não. Sim, mas aí eu já expliquei isso naquela tabela de equivalência. Né? A equivalência é importante. Não, está perfeito. Acho que a equivalência é importante. Nós precisamos dessa tabelinha aqui. A outra legal se o cara quiser aprofundar. Mas acho que no primeiro momento essa aqui mata. O cara vê logo o bolso dele. Gastar Nós metade. temos que fazer as duas. Sim, mas eu entendo assim, desculpe. Sim. O momento da venda, que é um mote, que é fração de segundos, eu não vou conseguir usar as duas. Fica muito semântica. De repente aquela outra, você tá um engenheiro com a planta lá, é uma coisa. Você pegar o consumidor final, que é trocar É a tabela de equivalência. Se você pegar um construtor, por exemplo, um cara que está construindo algo em que, hipoteticamente, em que ele fosse, por exemplo, alugar aquele dono do hotel, vamos fazer mais conta, dono do hotel, você usa as duas. O consumidor final é o perfil de cliente. É isso aí. Tem razão. Por isso que a tabela de equivalência é importante, porque lá eu tenho a potência do produto, Porque é muito, é tangível. A outra faz a conta na hora. Porque às vezes a pessoa só quer trocar, ela cita tanta informação que ela não quer mais. Vai ser do cliente adequado. Exatamente. 13 mil horas eu já sei meio complicado. Mas a tabela de equivalência falou, ó, uma gasta tanto. A gente não sabe que dura 5 mil horas. Você sabe que dura 5 mil horas. É. Ele não sabe que por 13 mil horas tem que comprar outro luminário de 49 ou 50 reais, vai ter que ser um custo. Você concorda, senhor? Sim, No momento da venda, é Objetividade. muita informação para atingir um número que, assim, pelo menos no momento, ele parece algo inatingível. Está certíssimo, é que vai aparecer o consumidor, que é aquele negócio imediato, que o cara só quer trocar uma lâmpada, vai ter um consumidor Que é fazer. ele O já engenheiro do lado dele. Na tua cidade lá você tem uma série de galpões que precisam, que é Santa Rita, né, que trabalha com isso, muita gente trabalhando. Eu não tenho tempo Exatamente. Gente, as duas está disponível. Não, A eu aplicação preciso das duas, é só para conforme a aplicação para o necessidade. consumidor final, aplicamos essa para o técnico. Conforme a necessidade. Fechado. Pessoal, dúvidas? O pessoal está muito quieto. Ou entenderam tudo, né? Dá para passar para a minha já ou não? Acho que é meio Tem 35 minutos. Não, dá pra gente ter um. É que na verdade sim, a gente foi bem objetivo Não, na foi legal. parte de LED. A gente não tentou se estender muito, que hoje se eu pagar toda a parte de treinamento, ela é para um Não, dia, 2 dias. eu vou programar, eu gostaria que vocês retornassem outras vezes. Eu achei muito legal isso aqui. Eu não sei o que vocês estão programando para agora, mas seria legal a gente, se vocês tiverem alguma coisa, dar sequência. Tem Não. Não, a gente Acho que vai seria fazer legal a objetivo. gente aproveitar
tudo isso que eles falaram aqui e, de repente, tentar desenvolver um diálogo, como se estivesse fazendo uma venda, utilizando isso que eles mostraram aqui. Diferente daquilo. Como vocês faziam antes e como vocês fariam agora, baseados nessa informação. Você que levantou o braço, não gostaria de fazer esse trabalho? De novo? Nós precisamos de uma pessoa que se candidate para você não vai ficar deselegante. Você não vai ficar deselegante, eu tenho que indicar. Quem gostaria de fazer esse trabalho? Isso é uma boa. Uns colocam na condição de comprador e outros colocam na condição de vendedor. O máximo que vai acontecer é recapitular. Mas assim, eu acho que, eu não sei se, por essa questão do grande, é um negócio que a gente não usava tanto, assim, pelo menos na estratégia que não usa tanto. Eu não tenho esse, tipo assim, eu não tenho o que eu vou argumentar com dinheiro que eu não nada comigo, sabe? Por que velho? Por que é mais barato? Por que não ficar mais barato? Então, você está disposto a colaborar? Olha, vamos então um pouquinho. Eu vou formular uma pergunta, se eu estiver errado, vocês me ajudam. Não, acho que Vocês não, pagar, né? Ah, viu, pessoal? Aqui ó, é para nós aprender. Essa é a ideia. Eu sou bode expiatório, A grande realidade é a seguinte. Quero pagar cerveja. A grande realidade é a seguinte, nós temos que sair daqui com argumentos prontos. Primeiro nós fizemos no piso, não é isso? Essa é a ideia? Nós vamos fazer isso num trabalho só. Mas eu percebi a disposição de vocês. Então, algo do tipo assim, eu estou querendo comprar uma lâmpada, ok? Certo. Mas a minha casa é muito grande, tu já dimensionou, porque eu já te falei de quantos quartos eu tenho, coisa parecida. E interessa para você vender o LED em função do valor agregado, ok? Tá bom? Agora me convença a vender o LED, a comprar o LED, em detrimento da outra, com base no que você ouviu dos colegas. Só que fica aqui, senão a gente não vai ter o privilégio de pegar a sua imagem. Está sendo aqui, pelo amor de Deus. É isso aí. Ele sempre colabora, parabéns. Tá, vamos lá. Tá bom. Eu gostaria de comprar, então, a iluminação para a casa do senhor. Eu posso mencionar a questão do projeto, que a gente pode... Então, veja bem, na questão do senhor, eu posso fazer o projeto do senhor na casa inteira. O projeto ele é realizado pela Tachira, que é a fornecedora do material. O senhor tem interesse em fazer esse projeto? Tem interesse? A partir do momento que você trazer esse projeto para a gente, nós vamos avaliar a situação para poder estar fazendo essa casa inteira com LED. Ótimo. Achei muito legal a primeira sacada que ele foi buscar com base em informação, algo que nós vamos disponibilizar como prestação de serviço. Quer dizer, valeu. Agora, o cálculo foi feito. Imagina que é uma casa de... Vamos lá, agora, né? Uma certa português? É uma casa de 8 cômodos, ok? 8 cômodos. Você vai utilizar só 8 pontos de... Então, aí dá uma ideia para ele quantas lâmpadas em média. Não, põe 8 lâmpadas só para fazer uma coisa mais... Bacana, são 8 lâmpadas, legal? O que você vai mostrar para mim? O meu benefício direto no bolso. Exatamente, em comprar o LED. Deixa eu pensar aqui, eu acho É isso aí? Eu acho que o interesse Tá vendo? é a lâmpada. Bom, nós oferecemos toda essa lâmpada. Imagina que essa aqui seja a eletrônica. Essa aqui Você como se fosse a outra, legal. Vamos lá. Tem essa lâmpada aqui que ela custa... R$30. Essa lâmpada que ela custa R$30 e tem essa que custa R$9. Acho que eu vou levar essa. Então, mas no custo-benefício para o senhor, interessante seria o senhor levar essa. Legal. Porque no final das contas, o senhor vai economizar mais energia, vai trocar menos vezes, menos vezes, o senhor vai trocar menos essa lâmpada. O senhor tem uma ideia, essa lâmpada tem uma duração de 25.000 horas, essa aqui é só 8. Então, para cada 3 Posso anos... entrar aí? Posso entrar? Então, algo do tipo assim, isso não é legal. Ó. Lembra quando nós fizemos o curso de piso de investimentos? Existe uma lógica na compra, não é isso? E o cérebro humano ele trabalha dentro dessa lógica, né? Então, algo do tipo assim, ó, primeiro passo, fica aqui, ó, eu nunca vendi uma lâmpada na minha vida, ok? Bacana? Mas vamos lá, então eu tenho as duas possibilidades, ok? Eu tenho essa que custa R$30, tenho essa que custa R$8, mas que essa lâmpada, ela infelizmente não vai interessar o senhor, eu já descartei, ok? Essa lâmpada ela tem uma vida útil muito maior, ok? De 3 a 4 vezes maior. 3 ou 4 vezes maior, que é muito melhor do que X mil horas, ok? E um outro detalhe, o senhor vai sentir assim, rapidamente no bolso, é a questão da redução da sua conta de energia. E ainda mais agora, né, além da gente reduzir, aí é um ganchinho, cada um usa o caco que quiser.
com esse problema de falta de água, redução das hidrelétricas, tal, correto? A gente vai adicionando, correto? Então, o que eu quero dizer? Primeiro, a ordem de importância. Eu já descartei, na minha concepção como técnico, que essa aqui não é válida. Eu não fico com as duas na mão, legal? Eu já descarto uma. Então, o foco só está nessa. Correto isso? Tá bom? Aí, quando eu começo a falar dessa lâmpada, o cara está focado totalmente aqui. A última informação que nós vamos dar é o tempo. Ok? A primeira informação... Então, eu posso até falar, só, isso daqui o senhor vai sentir uma diferença muito grande, imediata, no seu bolso no que tange a energia elétrica. Aí eu uso o cálculo que eu quiser. Hoje, o cálculo do momento é a falta de água, o comprometimento de todo mundo em economizar, inclusive, energia elétrica, o governo está pedindo. Num outro momento, eu falo da questão... Entendeu? Eu começo... Nós vamos criar isso tudo bonitinho. Nós vamos criar esse vocabulário para vocês. Você sabe que a proposta é essa. Aí tem também a questão aqui da questão dela ter uma eficiência maior. Uma eficiência maior, ok? E aí, por último, e para fechar, o senhor só vai pensar em trocar essa lâmpada daqui a 15 anos. Bacana? Está dentro, como uma pequena proposta? Eu quero uma salva de palmas para ele, porque ele sempre coloca. Aí, a gente consegue fazer um time. O que eu preciso de vocês? Eu preciso de vocês agora, com toda a bagagem, toda a experiência de vocês, ok? Traduzam para mim, de alguma forma, um vocabulário, ok? Não se preocupe com o mote da venda. A gente vai criar isso aqui. Mas põe pra gente alguma coisa assim, estou vendendo uma lâmpada do tipo tal, eu gostaria, vamos usar isso. A questão que nós, um pouquinho que eu consegui passar aqui agora, acoplado com a bagagem de vocês, para uma situação, que é a situação do consumidor final. Para o consumidor industrial, X, façam isso, pessoal. Será assim de uma valia muito grande. E aí vocês serão convidados a estarem conosco, avaliando os nossos gráficos de evolução na rede, do crescimento do negócio de vocês. Legal? Tá bacana? Alguém quer ajudar, quer acrescentar de alguma forma? Por favor. Eu acho interessante, talvez, a última pergunta também, não sei se é válido, os colegas podem me dizer se é interessante. Usar a pergunta com o cliente, eu quero comprar uma lâmpada, quanto que é essa aqui? O cara pega a fluorescente lá e tal. O que o senhor quer? O senhor quer uma lâmpada que tem uma aparente vantagem na hora que o senhor passar ali no caixa? Ou o senhor quer uma lâmpada que vai te trazer benefícios todo dia dentro da tua casa e no fim do mês na tua conta? Legal. É porque na verdade que antes... Que lâmpada é essa? É que antes, na verdade, você não pode... Antes do cliente perguntar quanto que é o preço, você não pode dar o preço para ele. Você tem que perguntar para ele aonde ele precisa. Porque quando você dá o preço para ele primeiro do outro, o cérebro já dividiu ali. Agora, quando você já argumenta antes de você falar o preço... Quando o João chegou na loja, como é que tá, João? Tudo bem e tal? Eu preciso de uma lâmpada. Você vai precisar dessa lâmpada para aplicação para onde? Vou precisar para uma aplicação para uso comercial. Uso comercial, eu tenho esses modelos aqui, o custo-benefício é esse, por esse e esse motivo, levando em consideração que hoje nós temos aí a redução de água, por esse e esse motivo, provavelmente vai ter um apagão, que se fala muito em apagão, a gente está vendo que a redução de água está grande, então, e hoje nós estamos voltados para a tecnologia LED, que vai mexer um pouco com o senhor. Desculpa a introdução aqui, ou apelando logo de cara para o custo, o senhor acha que ter uma lâmpada consumindo, ou seja, gastando metade do que o senhor gasta hoje? Opa, peraí, ele vai disputar. Acabou entrando exatamente. Eu quero uma lâmpada de 25. O que o senhor está mantendo assim? Quanto o senhor quer gastar de energia? O senhor quer gastar o que o senhor está gastando hoje ou quer gastar metade? É o perfil do cliente. O cliente deu a oportunidade. Tem um grande lance no negócio. Mas eu vou te ouvir. A gente já passou para vocês que a gente não precisa falar demais, a gente precisa conhecer demais, ouvir. E aí, na medida que a gente ouve, a gente vai soltando aquilo que se faz necessário, né? Não é para chegar todas as informações na nada disso, tá? E uma coisa que vocês precisam lembrar, que a gente já passou também, é o seguinte: a gente nunca dá. Eu entendi o que você quis dizer. Você dizer, vamos criar um vocabulário, mais ou menos assim na entrada. É o que nós vamos fazer, tá bom? Eles vão ajudar a gente, nós vamos fazer juntos, ok? Eu vou entrar pela internet ao vivo no canal da rede. Vocês vão estar na casa de vocês, a gente consegue colocar 1.500 máquinas e cada um de vocês vai criar um argumento. Eu não vou mostrar o deles. Depois nós vamos fundir os argumentos de vocês com os argumentos deles e teremos o nosso padrão. Amanhã entrou um funcionário novo, olha, para vender lâmpada, é isso aqui que você vai vender.
É assim que a gente trabalha, por isso que a nossa proposta É isso que ele deve, né? né? A nossa proposta é essa. Então, a gente nunca fala de preço sem estar próximo dos olhos do produto ou na mão, tá bom? Então o cliente entrou, tem lâmpada, tem esse senhor, tem ligado que eu vou mostrar para o senhor, legal? Sempre próximo do produto e sempre descartando o que não interessa. Olha, a gente tem essa aqui é um produto que, o senhor sabe, né, já saiu de moda, hoje a tecnologia é LED, quer dizer, é LED, eu já coloquei de descanteio, legal? Você gostou disso? Pode usar, não vai custar nada para você, tá? Eu não vou rodar o boleto, Só mostrar um recado, porque antes de mais nada aqui, todos nós somos da área comercial. Muito bom. E o que interessa para a gente é vender. E vender com quanto mais lucratividade, melhor. Se você der lucratividade para o teu patrão, ele vai ficar feliz com você. Você tem teu emprego garantido. Quais lojas aqui tem esse produto? Lá eu sei que tem, lá eu tenho certeza que não, né? Eu preciso disso de vocês, gente. Eu preciso disso de vocês, então não adianta nada. Isso tudo aqui, se não tiver o produto lá, nós estamos perdendo tempo. Então, não estou dando bronca, mas como vocês foram escolhidos para multiplicar isso, novamente, parabéns. Isso mesmo. Vocês são diferenciados, senão não estariam aqui. Eu preciso de vocês com o patrão de vocês. Fala, escuta, como é que faz? Se vira com mais. Aprendemos tudo em cima disso. Sabe Né? como lidar? Aprendemos tudo em cima disso. Exatamente. Agora, você perdeu, pode falar assim com ele, você perdeu o seu tempo e o seu dinheiro me mandando até lá e eu não tenho produto para vender. Esse é o objetivo do estudo, é venda, gente. Eu estou sendo bastante nosso negócio é claro. Bastante Não, claro. Nosso negócio é esse. Exatamente, estamos aqui para vender. Né? Ele tem uma dúvida, por favor. Em relação ao preço da lâmpada. Porque assim, se você chegar para o cliente e falar, ó, essa lâmpada custa R$30. Às vezes só de você falar de começo para ele, R$30, ele já fala, não, isso aí você não precisa nem me mostrar, não quero saber disso. Lembra que nós falamos? Na formação, primeiro você vem com o quê? Ó, eu tenho essa e essa. Essa daqui é uma lâmpada que está em desuso. Essa é a lâmpada do motor. Escuta, você tem LED aí, como é que está esse negócio? Explica para mim. Consumidor perguntar para o vendedor. Mas ele já sabe que tem um LED. Ele já explicou, opa, o LED economiza. Né? Deixa eu ver o quanto. Então vai ter aquele cliente que vai querer informação, e aí vocês precisam estar prontos para isso. Né? Porque não passar aquela insegurança, você perdeu a venda ali. E aí entra um outro componente nessa história, né? Que é a questão da exibitécnica e a questão da comunicação gráfica que nós vamos fazer na loja, por exemplo, alguma coisa atentando para isso. Então, eu estou imaginando assim, a gente quando terminar isso aqui, nós vamos lançar uma semana só focada em iluminação, ok? Tabloide e tal, só focado. E evidentemente a gente vai deixar a loja preparada para quando o cara entrar, ele ter aquele impacto. Nós vamos escrever alguma coisa alusiva a isso, que vai fazer com que o cara ele queira se informar sobre aquilo. Num gancho disso que você falou aí. Desperte isso nele. Você entendeu? Para despertar no cara o interesse de perguntar. Essa é uma realidade. E a loja tem que vender por si só. E ela vende dessa forma, através da exibitécnica. E nós vamos focar nisso. O nosso foco agora é esse. E não tem como furar. Você estava falando que a tendência da rede para o ano que vem é crescer na iluminação. Foco da rede. O próximo ano é iluminação. Isso, exatamente. O nosso mix de produto ele não se resume somente na lâmpada. Aí você vai estender para a linha de lustres, luminárias, refletores, né? Que é o que nós queremos. E é onde sai da commodity da lâmpada eletrônica, que a margem é menor de qualquer loja, e entra na onde a margem da loja é maior. Eu não sei se aqui tem vendedor que tem comissão ou não. Né? Todos trabalham com comissão. Né? Então, assim, o que é melhor para você? Vender um produto que você vai ganhar mais ou que um produto que você vai ganhar menos? Era justamente nisso que eu ia entrar agora, porque o Antônio estava nos pedindo no início para a gente falar um pouquinho do comercial do negócio. A gente acabou fazendo uma dramatização. Eu tive que dar uma saída ali, mas eu já imaginei aqui como é. O que acontece? Todos vocês aqui vendem cimento? Né? Toda loja. Quem gosta de vender cimento? Ninguém. Muito menos, acreditem em mim, muito menos o patrão de vocês. Demanda espaço, demanda gente para ficar Estrutura física, estrutura mecânica. Estrutura mecânica são os caminhões para entrega, ninguém detesta. Agora é o seguinte, eu garanto para vocês, quem é que tem lustre pendente aqui na loja? Você tem quase todo mundo, aqui ainda não, né? Eu estou a briga lá com o patrão, ainda não. Então, olha, com certeza, você tem lustres aí ou pendentes da Toshiba que
você vai vender aí mais ou menos um preço médio de R$ 170, os lustres baratos, até R$ 350. Eu garanto para vocês, mesmo para quem é comissionado, e principalmente o patrão, é melhor um lustre de R$ 300 do que 200 sacos de cimento. A contribuição para a empresa vai ser muito maior, o trabalho de vocês é muito menor, o cara chega lá, pega o lustre, ele faz assim e vai para casa, né? Ele leva embora na hora. Isso é comercial, isso é trazer valor agregado para a loja de vocês, para o patrão. Quando você deixa o patrão feliz, você também fica, porque ele vai te manter lá. Então, esse é o grande foco da iluminação dentro de uma loja. Valor agregado. Ninguém quer vender cimento, ninguém quer vender areia. Vende o que tem que vender. Legal. Então, vamos destinar um espaço, procurar um espaço maior ou melhor dentro da loja para esse tipo de produto, não necessariamente muito grande, mas melhor para esse tipo de produto, para apresentação, exibição. A exibição ou a apresentação do produto está aí, 90% da venda. Principalmente quando se fala de material de acabamento, lustres, pendentes. Eu tenho aqui uma amostra de um associado da rede, que... Esse projeto é nosso. Essa loja Enquanto ele vai mostrando, deixa eu falar um outro serviço também que a Tachibra disponibiliza. Eu tenho... Quantos projetistas lá? Tem o Ramírez e mais quantos? Mais os dois? 4 pessoas, na verdade. 4 pessoas. Falar assim, Silas, vem cá, eu fiz isso para o Marcelo, pro menino lá, pro Lucas eu não fiz, nem pro Leonardo. Mas pro Marcelo eu fiz. Eu fui lá, eu medi a área dele, você viu fazendo isso? Eu medi, eu desenhei e mandei para o nosso departamento de projeto. Ele desenvolve o projeto para vocês. Ele desenvolve o projeto. Não tem custo isso. A execução é outro papo, mas desenvolver o projeto, é falar assim, eu não gostei disso, tá bom, Ramírez, que é o menino lá, 10 o garoto, muda isso aqui, muda essa coluna, muda lá do corpo. Isso não tem custo para vocês. Então, a hora que o Lucas resolveu mudar lá, eu vou lá, mexo aquilo, faço o projeto, dou para ele de graça. Se ele quer fazer, é outro papo. Projeto ambientado. Com produtos aplicados, logomarca e tal, todo o projeto sim bacana, show de bola. Essa loja que ele está mostrando é um exemplo na prática de mudança de foco. Ok? Você se recorda como era essa loja? Essa aqui foi porque ela foi inaugurada. Mas ele tem uma outra. Você conhecia como era a loja dele antes? Não. A loja dele era um cantinho onde vendia um pouquinho de cimento, um pouquinho de ferro. A mudança. Você está trabalhando aí, Fábio? Vou mostrar que a gente não está acostumado. Então ele colocou um expositor diferente na loja, né, para melhor exposição dos nossos produtos, né, no caso da nossa marca. Aqui ainda a loja está um pouquinho bagunçada, que ele estava inaugurando, a loja estava fechada. Ele fez um espaço criado por ele para a linha de iluminação. Investimento, ele fez, tinha necessidade disso, né? Então assim, ali ó, se vê ali todos os pontos ali, ó, eles estão funcionando para que o cliente possa ver aquilo ali funcionando, né? No dia de hoje eles estavam até instalando lá, a gente montando as peças tudo, colocamos diversos tipos de lâmpada. Por quê? Eu tenho a lâmpada espiral colorida, tem a amarela, tem a luz branca, para o cliente ver aquilo ali aplicado, né? Então, até para a venda dos produtos, aqui ainda faltava a grama ainda, que não tinha instalado ainda, por isso que a gente não colocou. Muito legal, muito legal. Essa loja, você não conhece, né? Não. Era um pedacinho era um cantinho que ele tinha. A gente tem vários junto com a pecuária, que ele tinha uma agropecuária. Aí ele resolveu investir nessa loja. Essa loja tem dois acessos. Aquela iluminação que apareceu ali, tipo um filete assim. Fita de LED, não trouxemos, né? Não trouxemos. A fita de LED, alguém conhece fita de LED? Conhece, né, Dona? Ela é, bom, a corda de LED ou mangueira todo mundo conhece, porque é muito em Natal. Agora eles fizeram a fita que ela tem 1 centímetro de largura por mais ou menos 1,5 milímetros de altura. E a gente está comercializando ela ou em rolos de 5 metros, ou de 20, ou de 50 metros. Esse de 20 ou de 50, inclusive, você pode colocar dentro d'água, né? Ela tem IP67, que é índice de proteção 67, você pode submergir. Menos conexão elétrica, é claro. Mas a fita pode ficar dentro da água. Um aquário, ou num hotel, o cara quer iluminar a fonte dele. Então isso também é comercializado pela gente. Ok?
Aliás, nós temos uma linha muito grande de produtos natalinos, eu não sei se está fácil aí. A gente tem uma linha bastante grande de produtos natalinos também. Né? A gente comercializa bem isso agora. Começa em maio, na realidade, vender Natal. Vocês estão acostumados a isso. Eu acho que é esse aqui que você Mas então tem a fita também, que é bastante utilizada, mas decorativa só. Ok? Pessoal, esses são os produtos nossos que nós temos disponíveis hoje no nosso mix para lá atrás, voltando lá atrás. Toda essa parte aqui nós temos disponível hoje para o ponto de venda. Lógico que alguns produtos aqui hoje já estão defasados conforme o perfil de cada loja. Hoje o lojista está readequando a loja, fazendo showroom de iluminação, que acaba dentro do projeto que nós fizemos lá dentro da empresa. Cestão para promoção. Funciona horrores isso. Nós temos essa gôndola, né? São 4 faces ali. Se você puder depois voltar em umas fotos de loja que tem aí. Vai, tem para frente. Esse display, ele é um display de 80 por 80. Nós temos disponível para encaminhar para vocês. Lógico, conforme a necessidade do estoque nosso lá, tem uma atividade grande. A gente comprou 4, 5 modelos de luzes ali conforme a embalagem. Nós disponibilizamos esse display para ficar lá. Não tenho intenção de fazer um showroom, um investimento aí de 5, 6, enfim. Mas eu mando esse display alto, que é direito e abaixo. Começo, né? É o início, já é o início. Muitos começam com 1, 2, 3. Hoje tem clientes nossos, caso que ele está com 8 peças, ele agrupou, ficou um espaço 4x4 gigante. Como é essa gôndola aí? E aqui aplicou em diversas. Dois Aplicou metros direto de na peça. parede, olha lá. Aqui aplicou um só, aqui aplicou Com as correntes, Com as faz o pé correntes, direito. Suspenso, né? suspenso. Aqui é o exemplo de uma loja como ela era e como ficou depois do projeto da Tashiba. O cliente resolveu fazer o que a gente... Esse aqui foi um projeto feito pela empresa, né? Fez o departamento de marketing, criou, depois lá só o pessoal só executou, né? Só um exemplo, eu não sei se vocês têm, se tiver, vocês me desculpem, mas podem entender como crítica. Ali você tem uma exposição numa área meio nobre, por isso que eu estou vendo uma vitrine ali, de rolo de conduíte, é isso? Está ali? Precisa expor isso, gente. Material que o cliente vai buscar lá. Você não tem que botar. Isso é uma área nobre, tem uma vitrine ali, gente. Então a gente encontra demais isso na loja. Muito. Custa nada tirar isso daí e pôr no lugar dele que é lá no estoque. A área de venda é que dá dinheiro, não a área de estoque. Então, quanto maior a tua área de venda, maior a tua rentabilidade. Lógico que você tem que ter estoque, mas isso aqui não deve ficar dentro da loja. Então, aproveita para vender tudo. Né? Esse é um outro exemplo. Tá, nós estamos indo lá. Esse aqui é o conceito de store, ou seja, uma loja dentro de uma outra loja, que disponibilizou o espaço e o projeto foi executado. Essa Mais loja é um classificada. case da luminária Slim nossa. Esse cliente é o Michel, em Curitiba. Essa área dele já mudou. Aí na época tinha uns 45 metros quadrados, hoje está uns 70 metros quadrados. 70 metros quadrados dentro da loja dele. Para você comprar produto Tashiba tem que passar por esse portal aqui, ou seja, é uma loja dentro de uma loja. Toda a iluminação dele hoje é LED, essa loja. Inclusive ele foi um case na RPC, que a RPC é a Rede Globo no Paraná, no mês de setembro, sobre o investimento que ele fez no LED na loja dele, que foi um investimento alto que fez, quase 80 mil reais. Essa loja aqui é um cliente meu aqui de Lambari. Ele também tinha esse espaço bem pequenininho. Aqui é uma porta funcional, é uma porta falsa, nós chamamos, ele sobe aqui para o escritório da loja dele. A bloqueio, exatamente. Então, isso aqui era uma parede que nós fizemos um Adesivo. Não, é um PVC adesivado, na realidade. Pregamos na parede dele. Porque como era a alvenaria, às vezes eu pego o adesivo e não cola. Então, isso aqui nós fizemos A placa de uma ABS placa de foi PVC que ela vem pintada. Essa era a gôndola dele, não foi fornecida para a gente. Mas isso aqui, MDF caneletada, que tinha uma parede que não usava para nada. Né? Que não aparece, mas você tem uma coluna aqui, tem mais duas aqui, onde a gente usou para fazer a exposição vertical de arandelas e Lâmpadas. Cresceu bem, a venda cresceu bem. Nossa, é absurdo. Lógico, tem que existir investimento, claro, não adianta. Ele não tinha nada disso aqui em cima no tempo. Aliás, ele tinha uma armação de arame, um negócio bem feito, e os outros ficavam pendurados por um gancho. Isso não é apresentação. Então aqui tem uma instalação elétrica por trás disso. Todos funcionam, todos eles são funcionais, sempre. E o resultado é Vamos só
diversos modelos de lâmpada aplicada, né? A lâmpada amarela, a lâmpada branca, a lâmpada colorida, tudo diferente. Lá na casa dela, vende bem iluminação com o expositor daquele jeito, né? Imagina se... falou que é um arame, que é horrível mesmo, mas a gente tem que mudar. Imagina se melhorar. Então. Se acender, vai melhorar tudo. O que eu oriento é colocar na loja do jeito que vai ficar na casa do cliente. Então, ou seja, se você tem um pé direito, se você tem um pé direito de 4 metros na sua loja, desce ele para 2,80. Ou com aquelas nuvens, né, com a corrente, ou então se puder fazer isso que ele fez aqui, tem que descer um pouquinho. Deixou na altura que fica na casa do cliente. E na casa do cliente acende, então você tem que acender também para ele. Okay? Outra coisa que vocês estão reparando aqui atrás, esses adesivos, aqui não aparece, mas também aqui tem, grudado no vidro dele, aquele perfurante, baixo perfurado, tem um carro, né, no vidro de trás. Esses adesivos aqui, a parte da adesivação, ou seja, a parte de mídia, externa, impressão, a Toshiba tem uma empresa que faz isso, uma empresa dela que faz isso. Entendeu? Então, quando a gente entrega um projeto para o cliente, lógico, a execução não, mas o projeto vem pronto, e isso aqui eu também faço, o adesivo eu mando para você. Então, quando tem a parceria, lógico, a gente faz isso em função do quê? Quer vender? O adesivo eu não cobro nada para você, eu te dou o adesivo. Você manda fazer o teu showroom, contrato o teu marceneiro, mas o adesivo eu trago para você, e eu mesmo ponho. Esse é um projeto de quê? 2 anos? Não, a Bloqueal tem mais. Esse projeto está com uns 4 anos. Está na hora de mudar já. Olha, a diferença na venda é absurda. Absurda. A exposição do produto manda muito. Esse é um projeto meu, sim. Na época eu era representante, eu atuava como representante no Paraná. Que loja é essa? Essa é a loja 10 para acabamentos em Campo Mourão. Sabe como é que você trabalhava? É um showroom de 7,5 metros por Você 4,40. trabalhava, tá? É porque eu trabalhava, hoje a gente já trabalha menos, né? Aí, ó, como, né, olha, tinha um exemplo de como solicitar um projeto especial, tá vendo? Hoje nós temos um formulário que o representante tem disponível para os dados que a gente necessita lá na frente para facilitar o processo da parte do projeto. E isso a gente começou a investir mais no ponto de venda. Esse custo desse projeto interno nós participamos, desde que o cliente tenha interesse de fazer o investimento também, participamos com uma boa parte. Isso é comercialmente negociado, espaço físico, alguma amostra vai, depende de cada caso é um caso. Você faz São Sebastião do Paraíso? Não. Quem faz você? Então, nós vamos inaugurar a loja lá. Você esteve lá na nossa loja já com o Éder? Não, Tem alguém do Éder aqui? Não, aqui, ó. Ali, Leonardo, nós vamos inaugurar a loja. Você esteve lá? Eu estive lá tem uns 15 dias. Tá, começou com o Éder? Não, comecei mais com o Kleber. Então, pede para falar com o Éder, porque a gente tem ideia de trabalhar isso ou na loja 1 ou na loja 2. São Nós duas estamos para lojas. inaugurar já, né? Já está na cara do gol para inaugurar. Dá uma passadinha lá, dá uma. Gente, isso vocês têm que reportar para o cara da loja, gerente da loja, assim por diante. Espaço hoje de iluminação dentro de uma loja hoje é fundamental. Para nós, da Shibra ou assim por diante, você criar um espaço dentro da loja, você vai fidelizar a nossa marca lá dentro. Vocês, vendedores, vão ter uma confiança maior no produto específico. O poder de compra pro lojista, pro proprietário da loja, vai ser maior. Imagina se ele atendendo 4, 5 representantes, um de lâmpada, um de luminária, um de lustre e outro da parte de aramelas. E hoje a Toshiba consegue fomentar esses 4, 5 segmentos. Então, assim, isso assim, hoje a prestação de serviço nossa hoje não é só vender, a gente tem por trás um esporte bem grande. Com certeza. Beleza? Fechamos então, Alguém tem pessoal? alguma dúvida para tirar com os meninos? Deu para perceber a predisposição deles em colaborarem? Então, beleza. Então, valeu. Foi um prazer. Obrigado a todos.